Bom, pessoal, bom dia a todos. Me chamo Matheus, meu nome é Matheus Souza. Eu vim aqui ajudar as pessoas, né? Intuito de ajudar as pessoas. Eu sou estudante de pedagogia, terceiro período, Faculdade de Laboro São Luís. Bom, é o seguinte, pessoal. Muitas pessoas muito jovens que têm um sonho de entrar na faculdade, que têm um sonho de entrar numa universidade pública, né? Se questionam, bom, como é que eu faço para tirar uma boa nota na redação? Meu Deus, eu não consigo, as minhas notas são muito baixas, eu não tenho assim, eu não sei por onde começar. Bom, é muito simples, é muito fácil. É só você ir lá no Google. Tem várias formas de você tirar uma nota boa no Enem. É só você ir lá no Google, pesquisar lá por redação. Aí o que você faz? Você vai montar um plano de estudo. Você vai se focar apenas na redação, não só apenas na redação, mas a redação é o ponto inicial de tudo. É o teu passaporte para você entrar em uma universidade. É o ponto inicial. A redação é o ponto inicial, porque é a redação que vai te levar a você conseguir o seu tão sonhado sonho. Bom, muitas pessoas têm um sonho de entrar e de cursar uma universidade pública e de cursar um curso, né? Muitas pessoas têm um grande sonho de que cursar direito, cursar medicina e vários outros. E não sabem como tirar uma nota boa, não sabem por onde começar a sua redação. Mas se você for lá, isso é uma dica muito valiosa. Se você for lá no Google e pesquisar as redações e pesquisar os temas abordados e você for lá e fazer sobre aquele tema. Bom, tem vários temas. Você pode escolher um tema e ali você, na sua casa mesmo, você pode estudar. Você pode pegar ali o seu caderno e vai lá e faz a sua redação. E aí, também tem uma dica muito importante, é você ir lá pesquisar também sobre redação e você observar as redações que já estão prontas. Como assim? Você pega algumas dicas daquela redação. Não é que você vai copiar aquelas coisas, mas você vai copiar algumas dicas que tem na redação. Como assim, Matheus? Como é que eu vou copiar algumas dicas? Sim, tem várias dicas lá. Tipo, você pega uma redação pronta e você vê como é que começa a redação pronta. Como é a estrutura? Bom, a estrutura da redação começa começo, meio e fim. Mas você precisa saber. Por exemplo, começa pela introdução, depois vai pelo desenvolvimento, depois a conclusão. Bom, mas existe alguns macetes para você começar bem. Primeiro, se você não sabia, você vai saber agora. Bom, como é que começa a redação? Primeiro, você vai observar o tema. Se o tema está falando sobre obesidade, se o tema está falando sobre violência, se o tema está falando sobre, outros tipos de abordagem, você vai observar o tema. A partir daquele tema, você vai começar a desenvolver a sua introdução.
A introdução é tudo aquilo que você vai falar diante do seu ponto de vista. Ou seja, você vai lá, se a redação está falando sobre gravidez, se a redação está falando sobre os riscos da utilização da internet ou diversos outros tipos, você vai lá e vai discorrer e vai fazer sua introdução. Após sua introdução, você vai desenvolver a sua redação. Você vai fazer o seu desenvolvimento, o seu ponto de vista. Primeiro, você vai pegar a palavra que você pode mais, o começo mais que pega é você saber o começo. Como é que é o começo, Matheus? O começo começa a partir do momento que você sabe quais as palavras adequadas você deve colocar. E quais são as suas palavras adequadas que você deve colocar? Você vai lá na redação pronta, pega uma redação qualquer e vê essas dicas. Vê essas dicas. Matheus, mas quais são essas dicas? Primeiro, você começa com um simples conhecimento que você tem, com o que você já tem aprendido. Se você tem um professor de redação, você sabe como é que começa. Então, não precisa você procurar palavras bonitas. Não precisa você procurar palavras bonitas. Não precisa você procurar. Basta você saber como é que começa. Como é que você vai começar a sua redação. Não precisa você usar expressões que sejam difíceis demais. Você só precisa saber. Você só precisa pegar a sua redação. Bom, a redação está dividida entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Bom, o desenvolvimento você vai colocar aquilo que você está entendendo sobre o tema. A partir do desenvolvimento. Vamos começar aqui. A partir do desenvolvimento, você vai colocar aquilo que você entende sobre o assunto. Então, como é que eu vou fazer meu desenvolvimento? A partir daquilo que você entendeu sobre o assunto. E minha conclusão? A conclusão é tudo aquilo que você escreveu. Entendeu? A conclusão é tudo aquilo que você escreveu. Ou seja, se você escreveu sobre violência, então você vai concluir o que você escreveu, o seu entendimento sobre o que você entendeu. Mas a conclusão, vale lembrar, que não deve ferir os direitos humanos. Ou seja, você vai trazer soluções para aquele problema. A conclusão é você trazer solução para o problema. No desenvolvimento, você está falando sobre um determinado problema. Já a conclusão, você vai procurar trazer solução. Bom, se meu tema da redação está falando sobre violência sexual, então o que eu devo fazer na minha conclusão? O que é que eu devo fazer na minha conclusão?
Bom, na minha conclusão, eu devo usar o quê? Soluções. Qual o tipo de solução? Você vai lá e vai para, vamos supor, que não exista mais violência sexual. O governo deve, entendeu? Você deve fazer isso. Trazer soluções. Lembrando que sem ferir os direitos humanos. Se você concluir dessa forma, trazendo soluções, você vai se dar bem. Agora, se você concluir de outra forma, sem trazer soluções, dando continuidade ao problema, sem ter soluções, sem que você não tenha nenhuma solução para aquele problema, então você não vai ter uma boa redação. Lembrando que a redação começa começo, meio e fim. Mas primeiro, você vai ter o quê? Introdução. A introdução é tudo aquilo que você vai falar durante a sua redação. E o desenvolvimento é o problema que você está escrevendo ou que está sendo pedido ali, o que está sendo proposto. Se o tema é sobre educação, você vai falar sobre educação. Só lembrando que antes de tudo você tem que ler com cuidado o tema. Na página de redação tem ali todos os critérios que devem ser seguidos. Então você tem que ter atenção na hora de fazer sua redação. Você tem que ter bastante atenção na hora de fazer sua redação. Por quê, Matheus? Porque aquilo vai pesar. Porque é a redação que vai garantir o teu acesso à faculdade, a uma universidade, a conseguir conquistar o seu sonho. Então, você começa ali pela sua introdução, aí depois você terminou a sua introdução, você vai para o seu desenvolvimento. Logo após o desenvolvimento, você vai para a sua conclusão. Então, a conclusão, como eu já havia dito, é baseado em soluções. Você tem que solucionar, trazer soluções. A conclusão não é você problematizar mais ainda. Entende? Se você